Olá, bom dia. Vamos começar a análise aos índices americanos pelo Dow Jones, que tinha deixado aqui interrogado durante a semana passada, já que estaríamos perante uma dualidade de cenários. Na semana passada, recordo, estaríamos aproximadamente aqui. Eu identificava na altura um potencial padrão de consolidação barra inversão e dizia também que poderíamos ter um de dois cenários possíveis. Ou pelo cenário mais otimista, teríamos a quebra em alta desta pequena consolidação descendente e iríamos para novos máximos, ou então, por um lado mais cauteloso, teríamos um ressalto, neste caso já a linha de tendência descendente, e teríamos uma aproximação a mínimos. Dizia eu também na semana passada que se tivéssemos esse segundo cenário e dada a extensão do movimento, poderíamos inclusive ter uma quebra em baixa da zona de suporte. Aparentemente, parece que o Dow Jones está mais inclinado para este segundo cenário. Houve aqui uma reação bastante negativista à zona de resistência diagonal e parecemos agora aproximar-nos de mínimos rapidamente. Se esses mínimos forem comprometidos, podemos aproximar-nos muito rapidamente dos 17.080 pontos, que é a grande referência de negociação neste momento para o médio prazo. Se olharmos para o gráfico horário, foi bastante visível aqui o ponto de colapso de curto prazo no índice. Tínhamos aqui uma consolidação em forma de duplo topo e a ativação deste duplo topo acabou por atirar o índice para uma movimentação descendente rápida. Temos aqui a projeção já atingida. Repare-se que aqui no curto prazo conseguimos inclusive detectar um pullback à zona de resistência. Foi ótimo, uma ótima oportunidade para quem negocia no curto prazo. Deu aqui uma ótima entrada curta para quem quis, como é óbvio, correr esse risco contra a tendência. E temos então o índice neste momento a aproximar-se dos mínimos relativos. Como eu dizia, é bastante provável, acredito que vai haver uma aproximação mesmo aqui aos mínimos, a estes mínimos nos 17.500 pontos. Acredito que será a próxima paragem, já que, repare-se, houve inclusive uma falha em atingirmos aqui um duplo movimento de máximo relativo. A aproximação acabou por gerar uma forte pressão vendedora e por isso eu acredito que teremos então novos mínimos no Dow Jones já na próxima semana. Novos mínimos, como é óbvio, de curto prazo. Acredito que este movimento irá ocorrer. Podemos inclusive depois ter aqui, vou deixar aqui o desenho potencial, ter aqui um novo ressalto ascendente e este ressalto ascendente vir novamente ultrapassar em alta a zona que nessa altura seria de resistência, mas ainda assim acredito que irá haver uma pressão vendedora no curto prazo que poderá influenciar a próxima semana. Pelo menos teremos quase de certeza a aproximação aos 17.600 pontos. Se me perguntarem se será um bom ponto de entrada potencial, esperando por um eventual ressalto ascendente, eu direi que é necessária alguma prudência. Poderá de facto acontecer isso e um cenário mais negativista só será efetivado depois de termos o breakout do suporte, mas ainda assim é necessário ter alguma cautela, porque como vimos tem vindo a aparecer aqui alguma pressão vendedora e essa pressão vendedora é preocupante. No médio e longo prazo continua a não haver nenhuma preocupação por demais do ponto de vista técnico, apesar de do ponto de vista fundamental, como temos vindo a observar e como eu tenho vindo a dizer, repare-se que existe aqui uma potencial distribuição que é preocupante. Esta distribuição está a ocorrer em simultâneo com um aumento ou com uma passagem, digamos assim, do capital para a Europa e isso poderá, no médio prazo, gerar alguma pressão vendedora, poderá inclusive gerar uma inversão de tendência de longo prazo. É demasiado cedo para o indicarmos do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista fundamental existem alguns sinais de que esse cenário pode já estar em curso, por isso muita atenção ao médio e ao longo prazo. Passando ao S&P, eu aqui estava um pouco mais animado, porque tínhamos tido aqui um ressalto ainda antes de chegarmos à zona de suporte que viabilizaria um eventual duplo topo, mas acabou por se verificar também aqui o cenário que eu também teorizei de uma consolidação triangular e esta consolidação acabou por gerar um movimento de reação descendente. Estamos neste momento precisamente em cima da zona de suporte diagonal e isso poderá fazer com que haja aqui uma reação ascendente no melhor dos cenários. No pior dos cenários teremos uma quebra da mesma e uma aproximação também aqui aos 2040 pontos. Neste caso em concreto vamos olhar então para o gráfico horário. Repare-se
uma vez mais, tivemos aqui uma evidência deste cenário na quebra em baixa, deste pequeno mínimo relativo, originou então o tal movimento descendente rápido. Se olharmos, se fizermos um pouco de zoom out, conseguimos aperceber-nos que também aqui tem havido alguma pressão vendedora, porque todos os máximos relativos têm sido inferiores ao anterior. É possível que tenhamos também no caso do S&P uma aproximação aos 2037 pontos, como eu dizia, uma aproximação aqui a esta zona de suporte, se bem que, como também estava a evidenciar anteriormente, aqui, neste caso em concreto, os mínimos relativos têm sido crescentes, o que é um sinal positivo. Vamos esperar, pelo menos pela quebra dos 2037 pontos em baixa, para ficar mais negativistas. De qualquer forma, agora uma entrada parece-me demasiado perigosa. Eu esperaria por um padrão de inversão que tem vindo a surgir, como já falamos várias vezes sobre isso. Esperaria por um padrão de inversão de descendente para ascendente no gráfico horário para testar uma entrada longa. Para já é demasiado perigoso, na minha opinião, estar a testar uma entrada só pela aproximação potencial aqui a esta linha diagonal de suporte e mesmo se tivermos, se for o caso disso, uma aproximação a esta linha horizontal de suporte. Para já vou ficar então neutral no curto prazo no S&P, não vou ficar neutral descendente precisamente por estarmos acima de um pequeno suporte. Terminando no Nasdaq, aqui o cenário é um pouco mais preocupante. Eu, na semana passada, tinha também deixado uma indicação de neutral ascendente, porque tínhamos tido uma reação ao suporte e esperava por uma aproximação aqui ao máximo. Foi isso que acabou por acontecer. Tivemos aqui uma aproximação muito significativa ao máximo relativo, mas estamos a ter, neste momento, uma queda rápida. E esta queda rápida acabou por gerar. Eu também falei na altura de uma consolidação, neste caso em concreto, retangular. Só que o que me preocupa nesta consolidação retangular é que, de facto, o major do preço está na sua base. E quando assim é, isso demonstra fraqueza e pode levar a uma quebra. Estou bastante confiante na teoria de que teremos uma quebra nesta consolidação retangular em baixa e que teremos uma aproximação à zona de forte suporte aqui nos 4.090 pontos, sensivelmente. 4.100, mais coisa, menos coisa. Acredito então que este cenário possa vir a concretizar-se. Deixo ainda, no entanto, o alerta de que, neste caso, como em qualquer outro, é necessário esperarmos pela ativação para termos a concretização do cenário, mas repare-se no que é que me está a preocupar mais. Enquanto no Dow Jones e no S&P tivemos aqui um pequeno duplo topo, no Nasdaq estamos a ter um duplo topo de maior escala, um duplo topo que provavelmente até será mais visível no gráfico de 4 horas. Repare-se, neste caso em concreto, temos então aqui um duplo topo mais significativo, um duplo topo de maior ênfase, e isso poderá levar a que mesmo a sua própria projeção se estenda e leve a um aprofundar um pouco mais significativo. Traçando só aqui rapidamente. E assim, de uma forma muito grosseira, repare-se que neste caso em concreto podemos então ter a própria projeção do duplo topo poderá aproximar-nos dos 4.280 pontos. Se isto vier a acontecer, é bastante provável que os mínimos sejam testados e os mínimos sendo testados, repare-se, aqui, ao contrário do S&P, os mínimos relativos têm sido decrescentes, o que é um sinal de fraqueza. Se isso vier a acontecer e se voltarmos a ter um teste a mínimos, poderemos não ter resistência suficiente no suporte. Perdoem-me a confusão. Dizendo de outra forma, o suporte poderá não ser forte o suficiente para aguentar mais uma investida descendente e poderá esgotar-se a pressão compradora que tem vindo a gerar um movimento ascendente e poderemos, por isso, ter um cenário de quebra que nos aproxime dos 4.100 pontos. É por isso que eu estou bastante negativista aqui no Nasdaq, mais do que em qualquer um dos dois outros, e vou deixar mesmo uma indicação descendente de forte prudência para o curto prazo, porque apesar de nos aproximarmos rapidamente do suporte, por tudo o que estive a dizer, acredito que o suporte, neste caso, pode não vir a aguentar. De qualquer forma, reitero aquilo que acabei de dizer, vamos esperar por uma quebra efetiva, porque, de facto, antes de termos quebra, não temos o cenário não está colocado em causa.
Também, só para terminar, dizer que caso tenhamos então o compromisso deste suporte, teremos a ativação tardia, mas ainda assim a ativação deste duplo topo no gráfico horário, o que seria ainda mais preocupante, porque como eu costumo evidenciar, normalmente quando temos um micro duplo topo, depois acabamos por ter um padrão de consolidação maior e isso sim poderia levar a grandes preocupações de longo prazo no Nasdaq. Para já é demasiado cedo para anteciparmos esse cenário, vamos uma semana de cada vez. Para esta semana, muita prudência, porque de facto há sinais de fraqueza no Nasdaq. Obrigado então pela atenção. Deixo já agora reitero a iniciativa do próximo dia 22. Vai haver uma análise aos 10 títulos mais votados do PSI 20 e não só. Por isso, deixo a sugestão para que votem e para que apareçam no dia 22 na sala virtual, para a qual deixarei o link na segunda-feira. Obrigado então pela atenção e o resto de boa semana.